Seria fácil demais se parasse. A mãe dele me ligou. Eram 9 da noite de uma terça-feira. Eu estava deitada na cama lendo um livro quando o telefone tocou. Ela começou com aquela voz doce, maternal, preocupada, que tinha ouvido sobre a situação, que entendia que eu estava chateada, que o filho dela tinha cometido um erro. Até aí tudo bem. Mas então veio a parte interessante. Ela disse que eu não podia arruinar a vida do filho dela por causa de um erro bobo. Que ele era um bom rapaz, que cometeu um deslize. Mas que eu, como mulher madura e inteligente que eu era, deveria saber perdoar. Que a ex dele era uma menina problemática, com dificuldades financeiras, e que processar ela seria cruel. Que famílias de verdade resolvem problemas internamente, sem envolver advogados e seguradoras. Eu respirei fundo. E então disse a ela algo que tinha ensaiado mentalmente várias vezes. Eu não arruinei nada. O filho dela tomou decisões. Decisões que tiveram consequências. E agora ele estava colhendo exatamente o que plantou. Nada mais, nada menos. Ela ficou em silêncio por 3 segundos. Então, a voz doce sumiu. Ela começou a gritar que eu era uma mulher amarga, vingativa, que nunca fui boa o suficiente para o filho dela. Que ela sempre soube que eu ia mostrar minha verdadeira face. Que eu era interesseira e só queria destruir a família deles. Eu desliguei o telefone no meio da gritaria. Bloqueei o número dela. E voltei para o meu livro. Mas enquanto ela gritava comigo ao telefone, eu já estava executando a segunda fase do meu plano. Um plano que eu tinha começado a montar desde aquele sábado à tarde, quando recebi a mensagem. Nosso apartamento estava no meu nome. Apenas no meu nome. Quando nos mudamos juntos, há 1 ano, eu já morava lá. Ele simplesmente trouxe as coisas dele e começou a dividir as contas comigo. Mas legalmente, ele era apenas um morador, não um locatário. Então, na quarta-feira de manhã, às 8 horas, entreguei uma notificação formal de despejo para ele. 30 dias para desocupar o imóvel. Tudo dentro da legalidade. Tudo documentado. Tudo assinado pelo meu advogado. Quando ele chegou em casa naquela noite, por volta das 7h30, encontrou a notificação em cima da mesa da cozinha. Eu estava no quarto, organizando minhas coisas. Ele leu o documento 3 vezes. Então veio até o quarto, segurando o papel como se fosse algo radioativo. Ele não conseguia acreditar. Repetiu várias vezes que aquilo não era real. Que eu não ia fazer isso com ele. Que éramos noivos. Que íamos nos casar. Eu, calmamente, mostrei a caixa onde estava guardado o anel de noivado. Eu tinha tirado do dedo no domingo de manhã e colocado na caixa original. Disse que o noivado estava cancelado. Que ele tinha 30 dias para sair. Que eu não queria mais nada com ele. Ele tentou argumentar. Implorar. Prometer que ia mudar. Que nunca mais ia falar com a ex. Que ia me compensar pelo carro. Que ia passar o resto da vida provando que merecia minha confiança. Eu só balancei a cabeça e voltei a organizar minhas gavetas. Mas ainda tinha mais. Ainda tinha muito mais. Nós tínhamos 2 cartões de crédito conjuntos. Eu era a titular principal e ele era o usuário adicional. No total, o limite era de $20 mil. Cancelei os 2 cartões na quinta de manhã. Liguei para o banco, expliquei que estava encerrando a relação com o usuário adicional e queria cancelar imediatamente. Também mudei todas as senhas das minhas contas. E-mail, redes sociais, aplicativos de banco, Netflix, Spotify, tudo. Ele usava minha conta da Netflix há 2 anos. Meu Spotify Premium há mais tempo ainda. Tudo cortado. E o melhor de tudo, eu tinha comprado um carro novo. Com o dinheiro que a seguradora tinha depositado como indenização temporária, dei entrada em um carro novo. Mas dessa vez fui mais esperta. Registrei no endereço da minha irmã, que mora do outro lado da cidade. Então o carro ficou na garagem dela por enquanto, longe dos olhos dele e de qualquer tentativa de drama. Quando ele descobriu sobre os cartões, na sexta de tarde, surtou completamente. Ele tinha tentado pagar a conta do mercado e o cartão foi recusado. Ligou para mim desesperado dizendo que eu estava destruindo a vida dele. Que ele não tinha como pagar suas contas. Que eu estava sendo cruel e desumana. Eu simplesmente respondi que ele era um adulto de 31 anos com um emprego. Que deveria ter suas próprias finanças organizadas. E que nossas finanças conjuntas tinham acabado no momento em que ele desrespeitou meu patrimônio. Ele começou a chorar no telefone. Chorar de verdade. Soluços, voz embargada, pedindo uma chance, dizendo que tinha aprendido a lição, que nunca mais ia cometer um erro daqueles, que me amava mais que tudo. Eu não senti nada. Era como se estivesse ouvindo um estranho. Toda a conexão emocional que eu tinha com ele havia evaporado naquele sábado à tarde. Desligou a ligação e bloqueei o número dele também. Enquanto isso, a ex dele estava tendo seus próprios problemas. A seguradora havia oficialmente movido um processo contra ela pelos $38 mil. Ela tentou contratar um advogado, mas descobriu que não tinha caso. Os fatos eram claros. Ela dirigiu um veículo sem autorização da proprietária, causou um acidente, destruiu o veículo. Não tinha argumento legal que a salvasse. Ela tentou apelar para os pais. Segundo o que eu soube depois, pelos comentários que meu ex fez, os pais dela se recusaram a ajudar. Disseram que ela era adulta, que tinha feito uma escolha burra, e que tinha que lidar com as consequências. Inclusive, eles estavam furiosos com ela porque isso manchava a reputação da família. Então ela fez a pior coisa possível. Pediu para meu ex intervir. Pediu para ele falar comigo, convencer, subornar, qualquer coisa para eu retirar o processo. E ele, o idiota, aceitou. Ele apareceu na porta do meu trabalho numa segunda de manhã. Eram 10h15 quando a recepcionista me ligou dizendo que tinha alguém para me ver. Quando desci e vi ele ali,
Parado no lobby com um buquê de flores e aquela expressão de cachorro abandonado, eu quis rir. Ele começou o discurso ali mesmo, na frente de todo mundo. Que me amava, que tinha errado, que ia fazer qualquer coisa para consertar. As pessoas começaram a parar e olhar. Meus colegas de trabalho estavam assistindo pela janela do segundo andar. Eu disse em voz alta e clara: não aceito as flores, não aceito as desculpas, e peço que você saia do meu local de trabalho imediatamente ou vou chamar a segurança. Ele ficou em choque. Tentou continuar falando, mas eu já estava virando as costas e voltando para dentro do prédio. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Foi humilhante para ele, eu sei. Mas eu não senti nenhum remorso. Os 30 dias do despejo passaram. Ele tentou negociar mais tempo, mas eu fui inflexível. No último dia, às 6 da tarde, ele finalmente terminou de levar as últimas caixas. Eu não estava lá. Pedi para minha irmã ficar no apartamento supervisionando para garantir que ele não levasse nada meu ou causasse danos. Segundo ela, ele chorou enquanto carregava as caixas. Ficou parado na porta por 5 minutos, olhando para dentro do apartamento antes de finalmente sair. Ela disse que foi difícil de assistir, mas que ela sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Quando voltei para casa naquela noite, o apartamento estava vazio das coisas dele. Parecia maior, mais limpo, mais leve. Eu me sentei no sofá e finalmente deixei as lágrimas saírem. Não porque sentia falta dele, mas porque doía ter sido traída daquele jeito. Doía ter confiado tanto em alguém que me desrespeitou tão profundamente. Mas as lágrimas pararam depois de 20 minutos. E então eu me levantei, tomei um banho longo, pedi comida tailandesa e assisti minha série favorita. Sozinha, em paz. Enquanto isso, a situação legal continuava avançando. A ex dele não tinha como pagar os 38 mil dólares. Seu salário foi penhorado. Parte do que ela ganhava todo mês agora ia direto para pagar a dívida. Levaria anos para ela quitar. Seu score de crédito despencou. Ela não conseguia alugar um apartamento decente, não conseguia financiar um carro, estava basicamente financeiramente destruída. E meu ex? Bem, ele tentou ajudá-la. Assumiu parte da dívida voluntariamente, tentando aliviar a situação dela.